Olá, tudo bem? Vitor Cruz novamente, diretor do Nota 11. Muito obrigado por estar aqui comigo de novo. Eu estou muito feliz que você está acompanhando a gente desde o início até aqui agora. E se por acaso você não está acompanhando desde o vídeo 1, cara, volta no 1, volta no 2. Se você não viu o vídeo 2, volta lá e assiste. O link está aqui na tela. Porque no vídeo 2 eu comecei a lhe ensinar a teoria do cultivo do aprendizado. A teoria do cultivo do conhecimento, em que eu te ensinei que acelerar a sua aprovação em até 10 vezes é muito similar a plantar uma plantinha aí no seu quintal. Você tem que preparar o terreno, escolher a semente certa, plantar na época certa e cuidar dessa plantinha até que ela venha dar muitos e muitos frutos, muitas e muitas aprovações para você. Então, como no vídeo 2 nós já vimos como se prepara o terreno e como se escolhe a semente certa, agora a gente vai aprender a como você pega essa semente certa e planta na época certa. E quando eu falo plantar a semente na época certa, eu quero dizer para você o seguinte: a construção do conhecimento ele tem um ciclo próprio, que eu chamo de ciclo didático. Você precisa primeiro criar uma cama, que eu chamo de ambientação. Depois você aprofunda, você fixa e depois você arremata tudo isso que você viu. Então, é a ambientação, aprofundamento, fixação e arremates finais. Não adianta eu chegar para você agora e falar assim: olha, cara, decora aí. A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade são ações fungíveis. Se eu não te disse ainda nem o que é uma ação direta de inconstitucionalidade, se você nem sabe o que é um controle de constitucionalidade. Então, se eu te falo esse conhecimento na hora errada, vai ser nulo, porque você pode até decorar, mas amanhã você já esqueceu. Então, a ideia é que a gente passe a ter uma construção de conhecimento, desde a ambientação até o arremate final. Ponto 1. A ambientação. O que é a ambientação? Como eu já toquei, a ambientação é aquele momento onde você faz uma cama bem arrumada, para o conhecimento vir ali e deitar. Uma cama bem arrumadinha, cheirosinha, o conhecimento deita ali, tira um sono, fica por longo tempo. Agora, se tua cama está desarrumada, quebrada, o conhecimento deita ali, cai no chão, se machuca e vai embora, corre de você. Muita atenção à ambientação. Tem gente que acha que é partir direto para o estudo, na tora, e acaba se esquecendo dessa fase importantíssima de ambientar. A ambientação se faz até depois do edital. Mas calma, a ambientação é curta e rápida. Ninguém tem que passar 20 dias, um mês só ambientando. Não, ambientar é passar o olho, correr, entender o assunto numa visão geral. E, Vitor, como se faz uma boa ambientação? Existem várias formas de fazer uma boa ambientação. Você pode assistir uma aula, assistir uma videoaula, ler uma apostila, ler um livro. O que é importante é que você passe os olhos sem muita preocupação em decorar todos os pontos. Na minha opinião, o melhor material para se fazer uma ambientação são as apostilas. Principalmente as apostilas que a gente tem criado aqui no Nota 11, que a gente está dando o nome de super apostila. Por quê? Porque eu estou exigindo de cada professor que coloque num padrão exato para potencializar esse seu processo de ambientação. Então, primeiro ponto, ambientação, use preferencialmente apostilas, até porque a apostila você faz pelo seu ritmo. Mas como eu sei que nem todo mundo gosta de leitura, também você pode fazer por uma aula, uma videoaula, assistindo um áudio, mas o que importa é, não passe muito tempo apenas se ambientando, mas faça a ambientação porque ela é essencial. Segundo passo, o aprofundamento e a fixação. Vamos lá, para você aprofundar, você pode pegar artigos de professores, livros, pode assistir videoaulas temáticas. Mas o que eu recomendo que você faça no seu estudo para poder acelerar? Você use para aprofundamento questões de concurso e fichas interativas. Por quê? Porque aí você já vai estar fazendo um processo já ativo de aprendizagem aprofundada. Aí sim, caso você tenha alguma dúvida pontual ou achar que as fichas interativas ou questões de concurso estão sendo muito superficiais em algum ponto, o que geralmente não é, aí você pega o seu livro. Nesse caso, somente nesse caso, para tirar dúvidas ou aprofundar ainda mais, você usa livros didáticos.
ok? Então aqueles livros grossões, ainda que de concurso público, você não deve segui-lo do início ao fim como material principal de estudo. Por quê? Porque em longo prazo você só vai absorver 10% do que você leu. Busque prioritariamente o material interativo, as fichas interativas que são mais completas, ou se você não está estudando pelas fichas, não gostou, as questões de concurso. Mas agora eu vou te mostrar como essa etapa é muito bem cumprida pelas fichas. Preste a sua atenção. Vamos voltar aqui então no nosso assunto poder constituinte, que é o que a gente está usando de base para demonstrar esse conceito aqui, esse processo de aprendizagem, né? Então a gente já tinha visto essa pergunta na captura anterior. De uma forma simples e rápida, você saberia definir o que é o poder constituinte? Então você veio aqui e aprendeu o que é o poder constituinte. E eu lhe perguntei, quem foi o primeiro defensor da teoria do poder constituinte? E você viu que aprendeu que foi o Abad Sieyès e até percebeu como isso é cobrado em concurso público. E a gente continua. A classificação básica do poder constituinte se dá em originário e derivado. Ok, mas qual é a diferença entre eles? Você sabe qual é a diferença entre poder constituinte originário e derivado? Não? Pronto, está na hora de saber. O originário é o que expressa a vontade inicial do povo, dá origem a toda a ordenação estatal. E aqui nós temos a definição do derivado. E, mais uma vez, como esse assunto foi cobrado em concurso. Olha que legal. Então, você vai marcando aqui e continua. Podemos dizer que o poder constituinte originário é um poder jurídico? E o sistema, novamente, ele ensina, não, ele é um poder político, pois ele é o que organiza a nova ordem jurídica, ou seja, a sua natureza é de um poder pré-jurídico, pois é a partir dele que começa a ordem jurídica. E, novamente, como isso foi cobrado em concurso, ó, 4 questõezinhas aí, mostrando que esse é um assunto muito importante. E assim a gente continua. Podemos dizer que o poder constituinte é um poder derivado, é um poder político? Segundo a doutrina, quais são as espécies do poder constituinte derivado? O que eu quero dizer com isso? Vocês estão percebendo que, se a gente for seguindo passo a passo, você está construindo o conhecimento. Aqui no Nota 11 as perguntas não são jogadas. Nós temos 34 fichas de poder constituinte colocadas numa sequência lógica para você efetivamente construir o conhecimento. 34 fichas. Percebeu que a gente passou aqui por algumas fichas muito rápido? 34 fichas você faz em pouquíssimos minutos e você fecha o tema inteiro. E melhor de tudo, você fecha num estado de atenção, você fecha num estudo interativo, realmente aprendendo a matéria e não só lendo algo que você vai esquecer em seguida. E você ainda vai marcando aquilo que você vai precisar revisar depois ou de uma leitura adicional. Então é isso que eu quero mostrar. A ficha ela acaba sendo um material completo em que você pode fazer uma ambientação e ao mesmo tempo você vai já fixando e até mesmo aprofundando os conhecimentos que você precisa para a sua prova de concurso. Incrível isso, não é mesmo? Pode soar como um pai elogiando um filho, mas eu fico entusiasmado de como que a gente conseguiu, num único ambiente de estudo, cumprir todo esse processo. Mas ainda bem que muitos alunos estão gostando disso. Veja rapidamente como é que a Adriana e a Rosana, que estudam pelas fichas interativas, falaram aí desse processo de aprendizagem. O método das fichas interativas, ele é totalmente inovador e eficiente, é fantástico. É especialmente pensado por alguém que já esteve do lado de cá. Porque às vezes você vai procurar um ponto de edital em um livro e eles divagam demais, eles floreiam demais o que a ficha me traz ali de uma forma simples, objetiva, otimizando o meu tempo e aumentando o meu rendimento. Eu que estudo, por exemplo, para concursos que tem prova oral, as fichas são muito dinâmicas. Eu simulo que eu estou em uma banca examinadora porque o professor é tão próximo a você, eu anoto frases para provas dissertativas que vêm das fichas. Eu sou típica concurseira. Eu já reprovei em prova objetiva, dissertativa, física, já fui classificada, já fui nomeada, hoje eu sou servidora pública, mas continuo lutando pelos meus sonhos, porque esse é o espírito do concurseiro. E a gratidão é o agradecimento que vem do coração. Obrigada, Nota 11, por tornar a nossa jornada mais simples e mais leve. Um abraço forte para vocês. E aí o Nota 11 ele tem um diferencial, porque eu não tenho muito tempo para estudar, eu cuido da minha mãe, que é idosa, e então tem que ser uma coisa objetiva. O Nota 11 é objetivo.
Então, aquelas fichas são práticas, porque eu guardo aquelas que eu não fixei bem, eu posso fazer os meus cadernos com essas fichas, e eu vou recordando, então é muito prático, muito objetivo. Por isso que eu gosto de nota 11. Por isso que eu vou continuar estudando nota 11 até eu passar no concurso. Obrigada. Passo 4, então, os arremates finais. Os arremates finais é o último passo desse ciclo didático, que você ambienta, aprofunda, fixa e agora sim você arremata. Como se fazem os arremates? Os arremates são aquele momento em que você fica se atualizando por alguma jurisprudência nova que saiu, uma emenda constitucional, alguma legislação, ou então que você vê artigos, uma questão de concurso que aborda todo o assunto que você estudou, fechando alguma lacuna que possa ter passado batido no seu estudo. É aquela hora em que você vai juntar as pontas soltas para que seu estudo fique redondinho. Tudo certo? Vamos recapitular então. Eu vou colocar agora um quadro esquemático que você vai ver que vai ficar simples de organizar esse seu processo de aprendizagem e fazer um planejamento de estudo. Vamos lá. Aqui nesse quadro, você pode ver que nós temos as fases do ciclo didático, né? A ambientação, o aprofundamento, a fixação e os arremates finais. E eu coloco para você aqui qual material você vai usar em cada fase. Qual é a primeira opção para fazer uma ambientação? Eu acredito que a melhor opção é passar os olhos nas apostilas de nota 11. Ah, não sou assinante de nota 11, nem você assinante de nota 11. Beleza, assiste uma aula, vê uma apostila de outro professor e pode assistir também uma videoaula, mas cria uma cama para o seu estudo. Segunda opção, você também pode fazer uma boa ambientação percorrendo as fichas interativas de ponta a ponta numa ordem sequencial. Se você percebeu, nossas fichas interativas elas abordam todo o conteúdo do início ao fim sequencialmente. Então, se você der uma primeira passada do início ao fim nas fichas interativas, você também faz uma excelente ambientação para o seu estudo. Mas tem a terceira opção, que, como eu falei, videoaulas, materiais resumidos para você poder criar essa primeira base para o conhecimento. A hora do aprofundamento. Como é que você faz um aprofundamento? Primeira opção, na minha opinião, a parte que melhor otimiza esse seu processo são as fichas interativas, agora em ordem sequencial, mas efetivamente se preocupando em acertar 100%, buscar gabaritar todo esse processo de ficha interativa. Ah, não quero fazer pelas fichas o aprofundamento. Recorre aos artigos e livros, ou então direto para questões de concurso, porque pelas questões de concurso você também vai naturalmente aprofundando esse conhecimento. Terceiro passo, fixação. A fixação você faz pelas fichas interativas também, só que não mais em ordem sequencial. A gente tem um sisteminha de ordem aleatória, que você não vai mais passar de ponta a ponta, início ao fim. Ele vai sorteando aleatoriamente as fichas, para você ver se você realmente está sagaz e você está absorvendo o conhecimento como deveria, sem que precise ter algo engatilhando o outro. Você também pode fixar por questões de concurso. Também é um bom processo de fixação. E, por final, também é interessante, caso você não tenha fichas interativas ou questões de concurso ao seu alcance, eu recomendo também os resumos. Você pode utilizar resumos para você guardar no bolso, naquela sua viagem de ônibus, na sua viagem de avião. Você lê aquele resuminho, já que não vai dar para poder estudar questões de concurso ou fichas, não é? E, por fim, os arremates finais. Como se fazem os arremates finais? Aí sim, você usa prioritariamente as questões de concurso, para você poder entender o linguajar da banca. Você também pode continuar estudando pelas fichas interativas, porque você pode ter deixado alguma lacuna nesse processo de aprendizado para trás. E as fichas, como a gente tem a intenção de abordar todos os detalhes, todos os assuntos, elas vão fechar as suas lacunas. Caso tenha lacuna, por favor, comunique a gente, porque não é para ter. É para as fichas estarem totalmente completas, abordando todas as possibilidades de cobrança no seu concurso. E, por fim, você também pode e deve acompanhar as atualizações dos professores, do STF, as mudanças de legislação, mudança de emenda constitucional, para que você possa ir suprindo lacunas ou atualizando o seu conhecimento desse processo que você teve até aqui.
Muito bom, né? Não precisa se preocupar em anotar esse quadrinho, não. Tudo isso vai estar disponibilizado aqui embaixo nos downloads, ok? Mas a gente aprendeu até aqui agora como a gente prepara o terreno, como a gente escolhe a semente certa, como a gente planta essa semente certa na hora certa, cumprindo o ciclo didático. E agora chega o momento apenas de você regar a plantinha e afastar as pragas. Então, nós vamos agora para o quarto passo da teoria do cultivo de conhecimento. Você precisa aprender a regar a planta e afastar as pragas para que ela possa crescer e dar os frutos que você quer colher, né? Muitas e muitas aprovações. Para poder você aprender esse passo, primeiro eu preciso lhe ensinar o que é, na verdade, um conhecimento, o que é um aprendizado. Quando você aprende algo, o que acontece, na verdade, é uma reação química aqui no seu cérebro. É uma reação química que o cérebro coloca na chamada memória de curto prazo. Por quê? Porque o cérebro não vai gastar energia com ela se ele perceber que aquilo não vai ser útil para a sua vida. Porém, quando o cérebro percebe que você vai fazer uso daquela informação, ele continua a cuidar dela para que ela não se perca. É normal que em 24 horas que a gente aprende algo, esse conhecimento, 60% dele é apagado da nossa mente. Depois de 48 horas, 25% é jogado fora. Depois de uma semana, 20% só é que fica aqui na cabeça. Olha o cérebro te sacaneando, né? Estuda, estuda, estuda e esquece tudo o que aprende. Porém, existe uma maneira de que isso não aconteça e que é justamente o que eu falo de regar a plantinha, que é o momento de você fazer revisões práticas. Quando você faz uma revisão prática, ou seja, você coloca em prática esse conhecimento, o cérebro fala assim, ó, opa, calma aí, ele está usando esse conhecimento e ele vai criando um caminho neural para buscar essa reação química nesse ponto que ele armazenou. E se você vai e põe em prática de novo, ele cria mais um caminho. Ele vai encorpando, criando sinapses, verdadeiras avenidas para essa reação química. Então, quanto mais largo é esse caminho, mais forte você tem isso enraizado e impede que você dê aquele branco na hora da prova. Então, esse momento que eu chamo de você regar a plantinha e afastar das pragas que vêm querer comer a plantinha, é justamente coloque revisões práticas diárias nos seus estudos. Então, todos os dias, antes de você preocupar em aprender uma coisa nova, se preocupe em fazer uma revisão prática do que você já aprendeu. Isso é muito importante. É melhor você estudar 60%, 70% do edital, mas saber realmente 60%, 70%, tudo, 100%, do que você se preocupar em pegar o edital do início ao fim, todos os assuntos, mas no final da história, só 10% está realmente internalizado, não é verdade? E é por isso que eu falo que esse processo que a gente veio até aqui é um processo que pode acelerar a sua aprovação em até 10 vezes. Porque o que a gente viu na pirâmide de Edgar Dale? Que se a gente tem um material passivo, uma mera leitura, como muita gente faz, senta a bunda na cadeira e vai ler um livro. Ótimo! Em longo prazo, só 10% daquele conhecimento é que vai estar internalizado. Porém, se você usar todo esse processo de preparar o solo, até o momento de você fazer as revisões práticas, em longo prazo você absorve até 100% de tudo que você aprendeu. E assim, você absorve 10 vezes mais. Ok? E agora vamos fazer uma revisão. Vou colocar um quadrinho esquemático aqui, juntando esse que a gente viu anteriormente no passo 3 com esse do passo 4 e finalizar, deixar ostensivo para você todo esse processo. Agora a gente consegue apresentar aquele quadro esquemático completo que a gente já viu no passo 3. Só que agora você veja que eu coloquei uma última coluna, uma quinta coluna chamada revisão. Qual é então a primeira opção para você fazer uma revisão bem feita? Com certeza eu indico as fichas interativas, mas agora sendo usadas em ordem aleatória, para que você possa fazer uma revisão efetivamente prática. E a ordem aleatória para que impeça que gatilhos venham a viciar o seu cérebro. Você vai conseguir identificar se o teu cérebro realmente está indo lá na reação química e criando aquele caminho neural denso para poder receber a informação.
A segunda opção, eu acho interessante também você usar resumos. Porque às vezes você não está com o celular ou o computador perto e você quer revisar a matéria. Porque até eu acho interessante você fazer revisões todos os dias. Então, use os resumos daquilo que você estudou, anote numa folha de papel aqueles pontos principais que você vê nas fichas interativas, nas questões de concurso e usa o resumo sempre perto de você para você dar aquela olhadinha ao longo do dia. E também você pode usar como terceira opção para revisão as questões de concurso. Como eu falei, as questões de concurso são melhores usadas para fixação e arremates finais. Para revisão, não é tão bom assim, embora também possa ser usada, porque você não consegue identificar exatamente aquilo que você quer revisar, já que as questões de concurso têm muitas lacunas, você não consegue abordar todo o processo de aprendizado em questões de concurso muitas vezes. Mas, de qualquer forma, aqui estão todas as opções que você pode encadear no seu dia a dia. E agora eu vou te passar algo fantástico, que é um roteiro ideal para você usar no seu dia a dia de estudo. Lembrando que você não precisa se preocupar em copiar nada disso aqui não. Eu vou disponibilizar para download gratuitamente aqui embaixo, não se preocupe quanto a isso. Mas agora eu vou passar para vocês um roteiro ideal de estudos, para que você possa, num passo a passo prático e simples, estabelecer todo esse processo que a gente conversou aqui da teoria do cultivo do conhecimento. Qual é então o primeiro passo desse processo? Pega a sua apostila, sua super apostila do Nota 11 ou alguma outra apostila e leia a apostila de um determinado tópico. Passe os olhos do início ao fim para criar uma ambientação. Segundo passo, estude as fichas interativas deste tópico em ordem sequencial. Terceiro passo, reserve um tempo do dia para rever algumas fichas dos outros tópicos que você já estudou em modo aleatório. Faça isso todo dia. Todo dia, não se preocupe somente em absorver novo conhecimento, mas regue as plantinhas dos dias anteriores. Se você acha que está com tempo curto, então se preocupa somente com a revisão. Se o tempo é curto, revisa, não aprende nada novo. Porém, o ideal é você reservar um tempinho para a revisão dos outros tópicos, mas partir também para fichas desse tópico. Quarto passo, fazer questões de concurso, para você poder entender o linguajar da banca. E o quinto passo, manter todo o estudo fresco na mente, através de resumos, fichas em ordem aleatória, em especial as favoritas do professor ou aquelas que você marcou como favoritas ao longo do seu estudo, e questões de concurso. 5 passos simples e práticos que você vai conseguir, de ponta a ponta, criar um conhecimento sólido em longo prazo. Maravilha, não é verdade? Você não sabe a felicidade que eu estou de você ter me acompanhado até aqui. Eu espero ter conseguido cumprir o meu objetivo de consolidar essa minha experiência e conhecimento num passo a passo simples. Eu queria poder ter mais tempo para poder conversar mais profundamente com você, mas infelizmente também eu não posso passar horas e horas aqui gravando esses vídeos, né? Então eu espero ter cumprido o objetivo de ter te passado esse passo a passo prático, simples e que certamente já te coloca em muita vantagem nesse mundo dos concursos aí fora. Se você aplicar, certamente você vai colher muitas e muitas vitórias aí nessa sua jornada. Conte sempre com a gente. O Nota 11 está aqui ao seu lado para segurar na sua mão. Eu costumo dizer que eu não tenho uma equipe de professores, eu tenho uma equipe de líderes prontos para poder segurar na sua mão e lhe levar nesse processo. Com certeza a sua vitória também será a nossa vitória e a gente vai comemorar juntos, pode ter certeza disso. E para te motivar ainda mais, eu queria que você ficasse aí com o depoimento do Fábio e do Everton. Um abraço e até a próxima. Hoje eu sou funcionário público do Estado do Ceará, trabalho na Secretaria de Justiça, está aqui minha carteira funcional, e graças ao método de fichas interativas, depois que eu conheci esse método, eu realmente consegui alavancar nos estudos, foi uma verdadeira luva no meu processo de aprendizagem. Estou muito feliz de hoje eu poder ter minha renda própria e ter conseguido essa vitória. Eu até bem pouco tempo atrás estava estudando para o concurso de analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento. E é um concurso que tem bastante conteúdo para se estudar, algumas disciplinas com bastante leitura e que às vezes você acaba
lendo bastante e retirando só um pouquinho de conteúdo. Até que um dia eu descobri o site Nota 11 e resolvi conhecer. Era uma coisa nova para mim, fichas interativas, falei, vou tentar. E o resultado é que eu gostei bastante. As fichas trazem todo o conteúdo das disciplinas de uma maneira bem objetiva, sem deixar faltar nada e sem perder muito tempo. Para mim valeu bastante a pena. Eu agora fiz as provas e o resultado preliminar é que eu estou em terceiro lugar na fase de provas, aguardando aí o resultado dos títulos. Então, eu posso dizer que o Nota 11 me ajudou bastante aí nessa caminhada. E o que eu posso dizer para vocês para quem ainda não conhece, conheça, experimenta aí que vai que vocês gostam do método e ele ajuda vocês também. Então era isso, um grande abraço e até mais.